Notícia urgente, nação. Carro de jogador do Flamengo é alvejado com 4 tiros na chegada do elenco no Rio de Janeiro. Vamos que vamos, nação. Fala, galera. Wesley Fla12 na área com vocês nessa quinta-feira com muitas informações do Flamengo aqui no canal Wesley Fla12. Vou trazer essa informação urgente, né? Carro de jogador do Flamengo foi alvejado com 4 tiros. Ainda bem que o carro era blindado, mano. Ainda bem que o carro era blindado e todos que estavam dentro do carro passam bem, hein? Passam bem, apesar do susto, né, galera? Que susto foi isso? Daqui a pouco eu trago essa informação pra vocês. Vou também, né, repercutir o empate de ontem contra o Central Córdoba, o poderoso Central Córdoba. Flamengo em 2 partidas não conseguiu vencer o Central Córdoba, nação. Cara, preocupante, hein? Eu achava que o Flamengo iria conquistar 15, 16 pontos nesse grupo aí. Um grupo fácil, cara. Se o Flamengo se impõe, se joga o que a gente esperava, se entra com raça, com vontade, seria um grupo fácil. Mas o Flamengo entra andando em campo, o Flamengo está andando em campo, tomando pressão do Central Córdoba. Não conseguiu vencer o Central Córdoba, o poderoso Central Córdoba, na Libertadores. Perdeu no Rio de Janeiro e empatou lá na Argentina. Se fosse mata-mata, Flamengo estaria eliminado pelo poderoso Central Córdoba, que está estreando na Libertadores. Daqui a pouco eu falo sobre isso com vocês. Antes de tudo, peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixe seu like aí também para ajudar o canal a crescer e acione o sininho da notificação para receber o aviso quando eu postar os vídeos aqui no YouTube, valeu? Pois é, galera, eu vou começar, né, com essa informação aqui, cara, essa informação urgente. Meu Deus do céu, mano, que violência é essa, hein? Que violência é essa no Rio de Janeiro e também no Brasil inteiro, né? Olha só aqui, ó, jogadores do Flamengo sofrem tentativa de assalto. Carro onde estava Rossi é alvejado com 4 tiros, mas ninguém se feriu. Olha só aqui a informação, nação. No retorno ao Rio de Janeiro, alguns automóveis de jogadores do Flamengo sofrem tentativa de assalto na linha amarela, na altura de Bom Sucesso. Olha só aqui. O carro onde estava o goleiro Rossi, que é blindado, graças a Deus, né? Chegou a ser alvejado com 4 tiros. Apesar da grave ocorrência, a tentativa não se concretizou e nenhum dos atletas ou integrantes dos veículos se feriu, né? Graças a Deus, mano. Todos os jogadores envolvidos já se encontram em suas residências. Mais informações sobre o ocorrido, né, serão atualizadas ao longo do dia. Tá aqui a informação, nação. Carro do goleiro Rossi alvejado com 4 tiros após a chegada do Flamengo no Rio de Janeiro, cara. Que violência é essa, hein? No Rio, não só no Rio de Janeiro, né? No Brasil inteiro essa violência, mano. Pelo amor de Deus, cara. Que situação, que perrengue que passou o goleiro Rossi, né? E quem estava também dentro do carro dele, né, mano? Ser alvejado com 4 tiros, já pensou? Que situação, que susto é esse? Ainda bem que um jogador de futebol, né, tem condições de ter um carro blindado. Se o carro não é blindado, cara, a situação poderia ser muito mais grave. Muito mais grave. Mas graças a Deus, eles estão bem e estão em casa, né? Só sofre um abalo psicológico, né, mano? O abalo psicológico fica. Pois você ser alvejado com 4 tiros dentro do carro, mesmo sendo blindado, seu psicológico, cara, sinceramente, a situação não fica nada boa. Mas graças a Deus que está tudo bem com todos que estavam dentro do carro, né, nação? E é o seguinte, galera, agora vamos abordar, né, vamos falar aqui sobre o jogo de ontem. Cara, sinceramente, eu achei que seria um outro Flamengo que iria entrar em campo, um Flamengo aguerrido, um Flamengo com vontade, um Flamengo malvadão, mas ontem não teve nada de malvadão. Foi um Flamengo, cara, que sinceramente, o Flamengo tá arregando para times pequenos na Libertadores. Central Córdoba, galera, eu respeito o Central Córdoba, mas sinceramente, olha só, o Central Córdoba tá estreando na Libertadores, é a primeira Libertadores do Central Córdoba. O Central Córdoba não vence no Campeonato Argentino há 3 meses. Há 3 meses que o Central Córdoba não vence no Campeonato Argentino. Vem de 5 derrotas consecutivas. O Banfield, que é vice-lanterna lá, venceu o Central Córdoba. O Banfield, da Argentina,
que é vice-lanterna, venceu o Central Córdoba. E o Flamengo não conseguiu vencer o Central Córdoba na Libertadores, nem no Maracanã. Nem no Maracanã. O poderoso Central Córdoba parou o Flamengo. Encurralou o Flamengo ontem na Argentina. Aí vem me reclamar, sabe de quê? Vem me reclamar do gramado. Vem me reclamar do gramado, um tapete daquele lá. Ah, mas estava 2 centímetros, a grama estava 2 centímetros acima do normal. Ah, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, não vem com essa não. O Flamengo parece que tá voltando a ser aquele Flamengo do Tite, velho. Ah, reclama de altitude, empatou lá com a LDU, beleza, empatou, resultado normal. Mas aí reclama da altitude. Aí vai lá, joga fora de casa, vai lá no Mineirão, reclama do calor. Ah, tá calor, tá não sei o quê. Aí agora reclama do gramado que tá 2 centímetros acima do normal. Um tapete, o campo tava um tapete, cara. Se tá um pouquinho acima a grama mais alta, bate mais firme na bola, bate mais forte na bola, mano, que a bola rola. Agora vem me reclamar de um tapete daquele, velho. Se joga no sintético, reclama do sintético. Se joga num gramado bom, reclama que tá um pouquinho, 2 centímetros. Tá 2 centímetros mais alto o gramado, por isso que a gente não conseguiu tocar a bola. Ah, sinceramente, mano. Rapaz, o Flamengo ontem errou 84 passes. Foram 84 erros de passe ontem, mano. O Flamengo não conseguia sair jogando. Não conseguia sair jogando, velho. E falar o que do Gerson andando em campo, Gerson caminha, literalmente, ele anda. Ele anda em campo, velho. Cadê a intensidade do Flamengo? Cadê a marcação alta que o Flamengo tinha no início da temporada? Acabou? Acabou o gás? Flamengo não consegue marcar mais saída de bola? Contra o Cruzeiro foi a mesma coisa? Flamengo recuado? Foi a mesma coisa? Assim fica difícil, mano. Cadê a marcação na saída de bola? O Flamengo tá deixando os caras saírem com tranquilidade. Central Córdoba saía tocando a bola numa facilidade danada. Aconteceu com o Cruzeiro também. Cadê o Bruno Henrique, velho? Cadê o Bruno Henrique? 9 jogos, nação. 9 jogos, nenhuma participação em gol. Nenhuma participação em gol. E ainda é titular. Parece que é proibido substituir os medalhões. Parece que é proibido tirar os medalhões de campo. Não pode substituir o Gerson. Não pode substituir o Bruno Henrique. Que é isso, mano? Felipe Luiz vai acabar morrendo abraçado com os medalhões. Felipe Luiz tá igual o Tite agora, abraçado com os medalhões, com seus jogadores prediletos. E isso tem que mudar. Não quero que o Felipe Luiz seja demitido, longe disso. Não quero, só frisando aqui, ó, não quero que o Felipe Luiz seja demitido. Nessa altura não é legal. Criaria uma crise no Flamengo. Ah, mas torcedores já estão pedindo JJ. Torcedores já estão pedindo Jorge Jesus. Ontem na live, vários torcedores pedindo Jorge Jesus. Tá desempregado. Tá fazendo sombra a Felipe Luiz agora. E o Felipe Luiz vem muito mal. Tá vindo muito mal. Tá errando e segue persistindo no erro. Tá errando e segue persistindo no erro. Ah, Wesley, você vai criticar o Felipe Luiz? Lógico que eu vou criticar. Se o cara tá errando, eu vou criticar, mano. Felipe Luiz é Deus? É Deus, é Jesus? Não pode criticar mais, não? Não pode criticar, não? Pelo amor de Deus, se não puder criticar, eu acabo com o canal, mano. Se eu não puder falar o que eu acho, eu acabo com o canal. Sinceramente, aí não dá, velho. Aí não dá. Rapaz, o que é aquilo? O Flamengo tá irreconhecível, esse Flamengo de hoje. Felipe Luiz na beira do campo, velho. Felipe Luiz na beira do campo, ele não fala nada. Ele fica de braços cruzados na beira de campo. No início, o Felipe Luiz esbravejava, falava com o jogador. Gritava com os jogadores. Hoje ele fica incrédulo lá na beira do campo, assim, ó, parado, com a cara de assustado. A gente vê Felipe Luiz com a cara de assustado, sem saber o que fazer, mano. Poxa, velho, cadê Matheus Gonçalves? Cadê o Joshua? Coloca o moleque em campo, tenta alguma coisa, pelo menos tenta mudar, velho. Matheus Gonçalves não entra nesse time. Será que o Matheus Gonçalves ontem não tinha condição de entrar no lugar do Gerson no meio de campo? Gerson parado, só andando em campo. Gerson tá morto após a renovação, 5 anos de contrato. A aposentadoria dele, mano.
A aposentadoria dele, levantou o salário dele, subiu o salário dele, agora acabou o Gerson, acabou. O Wesley, depois que voltou da seleção, cadê o Wesley, velho? Errou tudo ontem. O Wesley errou tudo ontem, cadê o Wesley que a gente conhece? Depois que voltou da seleção, parece que tá pensando lá fora, na Europa, tá com a cabeça na Europa, só pode. Bruno Henrique, após esse negócio de apostas aí, acabou o homem. Após os jogos de aposta aí, que esse negócio de jogos de aposta que pegou ele, a Federal pegou ele, acabou o Bruno Henrique, cara. E Felipe Luiz ainda não percebeu isso, ele ainda não percebeu, tá demorando pra raciocinar, cara. Léo Ortiz no banco, o que que explica Léo Ortiz no banco, nação? Não se explica isso, cara. Não se explica isso. Léo Ortiz no banco não existe. Aí coloca o Danilo e deixa o Léo Pereira. Léo Pereira mal, quase que fez um pênalti ontem novamente. Quase que foi pênalti ontem novamente. Sabe de quem? De Léo Pereira. Seria o quarto pênalti do Léo Pereira e seria a quarta derrota do Flamengo. Rapaz, sinceramente, velho. Um clube que investe milhões e milhões, investe nos jogadores. Salário não atrasa há 11 anos. Salário não atrasa há 11 anos e os jogadores entrando dentro de campo desse jeito, velho, com essa preguiça, parece que comeu uma feijoada. Os jogadores não correm mais, não marcam pressão mais. Os times pequenos dominando o Flamengo. Rapaz, o Central Córdoba é um time pequeno da Argentina. Time pequeno, ficou 40 anos na segunda divisão, subiu agora há pouco. E dando pressão no Flamengo. De 3 anos pra cá, o Flamengo só passa vergonha na Libertadores. Será que vai passar agora também? E a gente tem que cobrar sim. Se não começar a cobrar agora, vai cobrar quando? Quando for eliminado da Libertadores? Vai esperar ser eliminado para cobrar os jogadores? Para cobrar o Felipe Luiz? Não, tem que ser cobrado agora. Resta apenas 2 jogos. 2 jogos. E eu vou trazer aqui o que o Flamengo precisa para se classificar. O Flamengo ainda depende só dele. Ainda depende só dele. 2 jogos no Maracanã. Vou trazer aqui para vocês o que o Flamengo precisa para se classificar. Agora, galera, vamos lá para os cálculos da classificação do Flamengo. Torcedor do Flamengo, calculadoras nas mãos. É isso mesmo, nação. Rapaz, quem diria, hein? Torcedor do Flamengo ter que assistir os jogos da Libertadores com a calculadora nas mãos e secando também os adversários. Rapaz, que situação, hein? Que situação. Um grupo com Central Córdoba estreando na Libertadores, Deportivo Táchira da Venezuela. O único time, cara, que na altitude eu temia era a LDU na altitude. E mesmo assim, Flamengo, rapaz, quase sendo eliminado da Libertadores. Meu Deus do céu, que vergonha, que vexame. Calculadoras nas mãos, galera, vamos aqui para as contas para ver o que o Flamengo precisa, né, para se classificar na Libertadores. Vou trazer aqui para vocês agora. Olha só, o grupo é liderado pela LDU com 8 pontos, 3 gols de saldo. Segundo lugar, Central Córdoba, 8 pontos, 2 gols de saldo. E em terceiro lugar, o Flamengo, com 5 pontos e 0 gols de saldo. No próximo dia 15, na semana que vem, Flamengo e LDU no Maracanã. Já foram vendidos 40 mil ingressos. O Maraca deve estar lotado e tem que estar lotado, pois é o jogo da vida do Flamengo. É vencer, vencer ou vencer. Se o Flamengo não vencer a LDU, praticamente eliminado da Libertadores. Então é o seguinte, olha só aqui as contas. Flamengo precisa de uma vitória sobre a LDU por 2 gols de diferença. 2-0, 3-1, 4-2. 2 gols de diferença numa vitória em cima da LDU coloca o Flamengo pelo menos na segunda posição. O Flamengo ultrapassa a LDU na classificação, pois a LDU tem 8 pontos e 3 gols de saldo. Flamengo faz 2-0, a LDU fica com apenas 1 gol de saldo e o Flamengo vai para 2 gols de saldo, ultrapassando a LDU na classificação e ficando pelo menos em segundo lugar. Aí Deportivo Táchira versus Central Córdoba. Central Córdoba deve vencer o Deportivo Táchira, que é o saco de pancadas aí do grupo do Flamengo. Então, Central Córdoba deve vencer e vai a 11 pontos. 11 pontos, Central Córdoba lidera o grupo. Flamengo vem em segundo com 8 pontos e melhor saldo do que a LDU. Se o Flamengo vencer a LDU por 2 gols de diferença, ou mais, né? Então é o seguinte,
Aí na última rodada, o Flamengo só dependeria dele. Só dependeria dele de vencer o Deportivo Táchira, vencer ali por 2, 3 gols, para não precisar ficar preocupado com o jogo lá na altitude. Se o Flamengo vencer o Deportivo Táchira, cara, não precisa preocupar com o jogo de lá da altitude, entre a LDU e o Central Córdoba. Qualquer resultado que der lá, se o Flamengo vencer a LDU por 2 gols de diferença e vencer o Deportivo Táchira no Maracanã, não precisa somar resultados. Seria bom que se o Flamengo fizesse saldo contra o Deportivo Táchira, pois o Flamengo ainda tem condições de terminar em primeiro do grupo. Se o Flamengo fizer um saldo de gols bom diante do Deportivo Táchira na última rodada e a LDU vencer o Central Córdoba, os 3 times ficariam com 11 pontos e seria decidido no saldo de gols. Por isso que na última rodada o Flamengo deveria vencer e vencer muito bem com saldo de gols, pois pode os 3 times acabarem com 11 pontos, né? E a gente brigar no saldo de gols. Então o Flamengo só depende de si, galera. Só depende de si. Mas ultimamente a gente não está mais tão confiante assim nesse Flamengo aí que tá entrando em campo, mano. Sinceramente, a coisa tá feia. Mas é o seguinte, o Flamengo tem que melhorar e muito. Melhorar e muito. E a torcida tem que começar a cobrar esses jogadores. Tem que começar esses jogadores que estão andando em campo. O Gerson, então, tá andando em campo. E ele é o capitão. É o cara que deveria dar exemplo. O capitão que traz a faixa aqui no braço e tá andando em campo. Que exemplo é esse que o Gerson dá para os outros jogadores? Se o capitão está andando em campo, imagina o resto do time. Assim não dá, né, galera? Assim não dá. E é o seguinte, nação, pessoal, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, deixa o like aí, aciona o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!